Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital em mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Cristiane Mendes, fundadora e CEO da Chiefs Group. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta aqui o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as entrevistas com os líderes da transformação digital no Brasil. A Chiefs Group é uma investidora de startups early stage que reúne profissionais C-level com anos de experiência e expertise em diferentes segmentos, dispostos a compartilhar conhecimento, know-how e capacidade analítica para transformar a realidade de novas empresas. O Chiefs Group funciona como uma gestora de portfólio de C-levels para a startup e, ao mesmo tempo, uma gestora de portfólio de investimento e carreira para os executivos membros. É o lugar onde executivos e startups se encontram. Vou falar um pouco da Cris. A Cris é a fundadora e CEO da Chiefs Group, empresa que conecta mais de 330 profissionais seniors às startups para auxiliar no desenvolvimento de novos negócios. Ela possui mais de 2 décadas de trajetória no ecossistema de empreendedorismo. A Cris ainda é cofundadora do Shopping Brasil, Delivery Center e da Visor, além de ter lançado a competição Startup Race para acelerar startups de todo o país. A Cristiane tem como propósito promover um ambiente de inovação mais diverso, justo e que abrace todo o território nacional. Cris, muito prazer em ter você aqui conosco. E eu queria te fazer a primeira pergunta, que é relacionada à oportunidade que você viu para criar o Chiefs Group. Conta um pouco para a gente. Bom, Sérgio, antes de mais nada, muito obrigada aí pela oportunidade, é um prazer, aí a gente acompanha o canal e para nós é muito bom estar podendo conversar aí com o pessoal e contar um pouquinho da disrupção e o que a gente anda pensando sobre o mercado, tanto de RH e de people no Brasil, quanto o mercado de investimento em startups. Bom, a minha motivação, contando um pouquinho, né, você falou um pouco da minha carreira e da minha trajetória. A gente, ao longo de uma trajetória empreendedora, a gente experimenta vários papéis nessa jornada. Investidor, empreendedor, acelerador, e com o passar do tempo, a gente começa a perceber as dores e os sabores de ocupar todas essas posições dentro das companhias. Foi na minha última startup chamada Delivery Center, em que lá num papel de diretora de gente e estratégia, e até curioso, o mercado me questiona muito porque eu juntei diretoria de gente e estratégia, mas para mim faz todo sentido, principalmente no nascimento de uma startup, as nossas decisões de quais as pessoas que a gente vai colocar, quais serão os papéis estratégicos e qual vai ser a visualização, né, do mercado que a gente anda, esses assuntos são tão colados que trabalhar numa diretoria única faz todo o sentido no nascimento das empresas. E lá naquele momento, como toda startup, a gente precisa fazer muito e o recurso é sempre escasso, é sempre um desafio muito grande. Foi naquele momento que eu propus ao time algo que foi a semente da Chiefs Group. Por que não chamamos, com o recurso escasso que temos, ao invés do executivo que temos condições de pagar, os melhores executivos que a gente poderia sonhar para fazer essa empresa algo grande e valoroso, né? Então, no momento que a gente se provoca isso, a gente decidiu e conseguiu fazer lá uma chamada de alguns executivos super sêniors que se dedicassem uma fração do seu tempo, uma fração da sua experiência. E isso foi, assim, realmente libertador, muito interessante, porque o executivo padrão, não sei, assim, Sérgio, o quanto o pessoal está ligado nisso, mas, assim, ele não passa 100% do tempo dele fazendo um trabalho estratégico, um raciocínio estratégico. Na prática, o que acontece nas grandes corporações é que existe em torno de 30% de uma dedicação realmente estratégica e o resto do tempo, a atuação do executivo, ela vaza, ela transborda para assuntos táticos e, às vezes, até operacionais. Né? Então, quando a gente faz uma proposta, como eu fiz lá no passado, onde a gente utiliza uma fração dessa inteligência do executivo, o que faz é que a gente consegue transformar aquilo e aquela interação no suprassumo de estratégia. Então, o executivo interage na startup,
dá o drive estratégico, dá o jogo jogado, eu brinco, né? Ele utiliza toda a experiência embarcada em anos de experiência diretamente para a startup. O assunto é assim, o caminho é esse, o fornecedor é aquele, o desenho poderia ser esse, quem sabe a gente faz assim. E o time consegue, sim, daí com um time um pouco mais júnior, executar de uma semana para outra a direção estratégica desse executivo. Isso funcionou tão bem na minha experiência pessoal e sabedora de que é uma prática das startups e das empresas, essa interação de executivos por equity, né, numas relações meio descontroladas, que depois eu posso explicar um pouco como é que a gente fez, que esse foi o impulso para a montagem da Tifes Group. Daí, o que acontece, assim, só fazendo mais um adendo aqui, que eu acho que é interessante que o pessoal se ligue, assim, basicamente o que a gente está falando aqui é que existe uma revolução no mundo do trabalho em curso, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Essa revolução já era sabida, ela já começa a acontecer na base, já vem acontecendo há alguns anos, na base da pirâmide, mas agora, e principalmente motivado pelo advento do trabalho virtual, das reuniões e do Zoom e de tudo isso, ele recebe um aceleramento, ele vira realidade agora. E o que é essa revolução? Essa revolução é o executivo, ele passa a ser o dono do seu ativo mais importante, que é seu tempo e sua experiência. Parece bobo isso que eu estou falando, mas ao longo dos últimos anos, e nós carreiristas, né, que já vivemos tantos desafios profissionais, a gente acaba delegando isso ao nosso empregador. A gente vive a nossa carreira das 8 às 18 em um único desafio profissional. E quando a gente agora entende que a gente tem ferramenta para interagir com qualquer empresa, com qualquer solução ao redor do mundo, e que a nossa dedicação de tempo, ela transborda as fronteiras do horário de trabalho, e ela transborda a iniciativa de eu ter que estar presencialmente interagindo com as pessoas, um mundo de oportunidades se abre para esse executivo, onde ele passa a se questionar, tá bom, mas como é que eu posso interagir com o mercado? Como é que eu posso utilizar meu tempo de forma realmente estratégica? Como é que eu faço para meu tempo, que antes era 30% em estratégia e o resto do tempo em outras coisinhas mais, como é que eu realmente dou meu suprassumo estratégico para vários projetos? Então, assim, a revolução que está em curso e que a Tifes Group atua é essa revolução de botar esse executivo no centro de tudo isso. E a gente se aprofundando um pouco, né, eu queria que você falasse para o pessoal como é que funciona o Tifes Group, né? Vamos supor que uma pessoa queira fazer parte do Tifes Group e que um startup, como é que a pessoa faz e como é que o startup recebe essa pessoa? Bom, então, antes de mais nada, né, nós somos integradores de executivos C-Level. Então, assim, de um lado, nós temos esse grande grupo de executivos, que hoje a gente tem no número de 330 executivos, demonstrando, né, o quanto essa ideia da gente fazer uma gestão de portfólio de vida e carreira é algo pertinente, um desejo dos executivos. Por um lado, a gente tem esses executivos, por outro lado, nós temos empresas, que nesse momento a gente está focando realmente em startups, exatamente porque as startups têm essa liberdade, né, são early adopters, eles conseguem incorporar esse novo mindset do que a gente está falando de revolução de trabalho com muito mais facilidade, mas esse modelo, com certeza, ele vai além das startups. Então, assim, os executivos que querem se habilitar, eles hoje se cadastram na nossa plataforma, eles participam de conversas para que entendam detalhes dos modelos, e daí, depois de tudo isso, eles assinam um termo de parceria. Esse termo de parceria é algo bastante leve, onde a gente entende que esse executivo faz parte dessa rede, ele vai poder receber propostas para participar de interações com startups e empresas. Essas interações podem ser por equity ou dinheiro, né? E ele sabe que existe, depois entrando num outro detalhe, que o modelo de negócio da Tifes Group é um take rate de 20% sobre qualquer uma dessas relações. Nós entramos no risco com esse executivo, sabedores que a gente participando dessa jornada, ele vai vestir as opções, ele vai receber o valor combinado e nós também. Então, assim, ele assina esse termo e faz parte dessa rede.
A partir desse momento, a gente tem uma análise de mapa de competências desse executivo. E esses insumos sobre essas características comportamentais e técnicas deles serão a base para a gente poder cruzar com o desafio da empresa ou da startup. Do lado da startup, a gente faz um modelo mais ou menos assim. A gente tem processos de originação interno ou através de terceiros parceiros estratégicos que enviam as empresas, né, que nos indicam essas empresas, e as empresas que têm as características que fazem sentido, né, no caso de um investimento em equity, existe uma decisão mais profunda da Delivery Center sobre acreditar nesse modelo, acreditar nessa indicação. A Tifis Group não indica, não coloca na plataforma uma solução que não faça sentido para o executivo, né? Então, eles também assinam alguns termos com alguns combinados para que as partes estejam todas cientes previamente, né, dos do's and don'ts e o que envolve essa relação, e ali a gente faz um deep dive. O deep dive é o seguinte: uma startup, ao longo da jornada dela, ela sempre tem uma dor mais premente. É muito interessante que essa dor ela vai mudando de lugar e muitas vezes ela acompanha o desenvolvimento do próprio produto. A startup às vezes tem uma necessidade comercial, ela é seguida por uma necessidade de aprofundamento operacional, depois ela precisa amadurecer a parte dela de governança e controladoria em vias de um investimento. Então, assim, a cada momento a startup tem uma dor e que bom que ela pode contar com um executivo durante um período da sua existência, porque daí ela resolve aquela dor e pode seguir de uma forma leve adiante. Quando as duas partes estão habilitadas e a gente entende que faz sentido acontecer esse match, a gente formaliza essa relação, e essa relação, em média, ela dura mais ou menos 6 meses, com uma dedicação em torno de 4 a 6 horas por semana. Essa dedicação não é uma dedicação direta em interação. Isso é super importante que se diga, porque às vezes uma das dúvidas dos executivos é: eu não tenho tempo, eu já estou com meu portfólio de vida e carreira tomado, eu não consigo fazer uma reunião toda tarde, né? E a gente fala, isso não tem problema, porque dessa dedicação de 4 a 6 horas, normalmente a gente tem 1 ou 2 horas de real interação com o empreendedor, provavelmente na reunião de diretoria ou na reunião diária. E o resto da interação, ela é toda assíncrona, né? A própria tecnologia nos permite hoje, a gente tem ferramentas como o Slack, ou o próprio WhatsApp, ou ferramentas como o Monday, Trello, ou tantas outras que permitem com que a gente trabalhe, execute, o outro lado olhe, e assim o trabalho vai se desenvolvendo. Então, assim, essa dedicação ao longo do tempo, essa jornada que a gente chama, ela é acompanhada pela Tifis Group. Então, assim, nós não somos uma empresa de hunting ou de match. Eu falei há pouco, até estava conversando com o pessoal, dizendo assim, nós somos uma empresa de gente, de executivos. Então, isso vai muito além do hunting, isso tem a ver com acompanhamento. Então, nós estamos quebrando as relações de trabalho, propondo no mercado uma relação mais leve e portanto, mais assertiva. E uma das coisas, Sérgio, que tu falou ali antes na tua pergunta, que eu acho muito interessante comentar, é o seguinte: cada um de nós tem um ativo de experiência que ele é único e intransferível. Ele é a soma de todas as oportunidades profissionais, as experiências de vida e todo o nosso estudo e nossa preparação pessoal. Às vezes a gente ali descreve tudo aquilo no LinkedIn, alguns acrescentam algumas coisas, outros são mais econômicos, mas tudo isso compõe a experience de cada um. E assim, o que a Tifis Group está fazendo? No momento que a gente entrega para o executivo a chance dele ter uma carteira com os seus investimentos, né, a gente também entrega para a startup a chance dela compor a carteira da experiência desses executivos e conseguir tangibilizar, né, um dos grandes desafios das empresas hoje é dizer assim, olha, eu tenho esse valuation, eu valho isso porque eu tenho a digital de muita gente experiente que veio fazer parte da minha trajetória. Isso é algo muito pouco tangível hoje. Então, no momento que a Tifis Group, ela faz todo esse processo que eu te comentei, e a nossa base é em blockchain, e a gente consegue transformar esse tempo do executivo num NFT, esse NFT intransferível, transparente ao mercado, é um ativo que a startup tem, que ninguém tira dela,
e que por trás dela demonstra toda a senioridade embarcada naquelas relações. Então, por exemplo, se o executivo é um executivo que frequentou o MIT, é um executivo que trabalhou no Google, é um executivo que morou em Israel, é um executivo que participou de várias coisas, através daquele NFT, a gente consegue rastrear isso e, de certa forma, a startup se apropriar, né, e poder dizer com certeza ao mercado e aos investidores, eu tenho esse DNA empreendedor, eu de fato tenho a skill de inteligência artificial ou qualquer que seja. Então, a gente entende que de parte a parte, quando a gente começa a entregar um ativo da experiência, então não é só prestação de serviço que depois guarda na gaveta e ninguém lembra, é algo que existe. Então, assim, a gente vem bastante motivado com essa ideia de poder proporcionar essa disrupção e entregar, de fato, para cada uma das partes o que a troca proporcionou, né? O executivo também, para finalizar minha resposta para ti, o executivo também adora poder demonstrar ao mercado que sim, participou daquele unicórnio. Sim, eu estava lá no nascimento daquela empresa, ou no desenvolvimento daquele projeto, ou na disrupção ou transformação digital daquela companhia. E ali, dessa forma, isso não é mais discurso, isso é algo entregue e concreto. Perfeito, é verdade. Eu acho que isso deixa uma marca e é uma forma também de todo mundo aproveitar o que o outro tem de melhor. Quem são os teus clientes? São sempre B2B e B2C, ou seja, B2C no sentido da pessoa física do executivo e B2B na pessoa jurídica do startup, ou tem outros tipos de clientes? O início da nossa trajetória é uma trajetória onde a gente tem, como você chamou, o C, que é o executivo, eu enxergo ele como a face B dele, né, o lado business do executivo, né, então eu entendo ele como o gestor da carreira dele, então de certa forma ele é um B, né, mas aqui no nossa conversa a gente está chamando ele de B2C, ok? Então, a princípio a nossa empresa começa com esse conceito de executivo e de startup, mas ele logo transborda para uma relação B2B de fato, onde a empresa não é só startup, a empresa pode ser a média ou a grande, e daí quando a gente fala dessa empresa mais robusta, provavelmente essa relação não é tanto por equity, ela é mais prestação de serviço por cash, e essa relação ela vem ao encontro de um modelo híbrido, onde a companhia nunca vai deixar de ter o seu C-level full time, então nós não estamos substituindo o papel do executivo, o executivo interino, digamos, a gente vem para completar um modelo. A empresa, às vezes, ela está testando um modelo de negócio, ela tem um projeto, ela tem algo que ela precisa desenvolver, ela tem uma mudança de executivo que ela precisa de alguém que esteja ali naquele período, ela tem férias, ela tem licença maternidade, ela tem vários eventos que ela poderia utilizar um executivo da Tifis Group. E, por outro lado, a gente entende que faz todo sentido a Tifis Group estar alinhada, tanto com CVCs e parceiros estratégicos, fundos de investimentos, aceleradoras, venture builders, porque todo mundo que possui um portfólio de investimento gostaria de fazer isso de forma leve e assertiva. Hoje a gente conversa com os executivos dos desafios das grandes empresas e, assim, é uma unanimidade, né, Sérgio? Tu sabe isso melhor do que ninguém, exatamente essa é tua vida aqui, né, com essa tua atuação aqui, esse presente que tu faz aí para os teus seguidores, né, de falar de transformação digital. É muito difícil oxigenar uma grande companhia. E é muito difícil oxigenar a mente dos executivos que estão há muito tempo na mesma corporação. Por mais que eles sejam incríveis, por mais que eles sejam buscantes, ávidos, a rotina, o mesmo problema todos os dias, o mesmo desafio faz com que a gente acabe ficando muito focado e míope em relação ao mercado. Então, assim, as empresas hoje buscam todas as formas possíveis de oxigenação, seja trazendo investimento para a companhia através de um CVC, né, ou trazendo investimentos, fazendo o executivo experimentar pós-graduação ou MBA, mas eles são pouco efetivos. Eu acredito muito que é benefício para as corporações
fazer com que seus executivos respirem inovação através das startups. Eu não acredito, a gente tinha uma mentalidade no passado, talvez tu te lembre disso, que quando a gente descobria que um executivo nosso ou um prestador de serviço à noite, ele trabalhava para um outro projeto, a gente queria demitir aquele executivo, aquela pessoa, porque ele está me traindo, eu contratei ele é exclusivo meu. O que o empreendedor não se dava conta na época é que quando você tem a exclusividade, você também tem a falta de oxigênio para aquele executivo. É difícil aquele executivo poder trazer inovação, poder trazer uma ferramenta, um KPI, uma solução, um benchmark novo, se a experiência dele está limitada àquelas 4 paredes daquele escritório. Então, a evolução natural da Tifis Group envolve parceria estratégica, envolve muito B2B. Uma terceira pergunta também que me vem à cabeça, mas eu acho que, de certo modo, você já falou, é com relação ao modelo de negócio de vocês, né? Você falou que vocês têm um take de 20%, né? Esse que seria o modelo de negócio de vocês, então, tanto do startup quanto do profissional? Nesse momento, sim. Na verdade, a gente acredita em relações curtas, renováveis, se forem boas para as partes. O mais simples possíveis. Então, assim, a gente entende que quando uma relação ela é de um longo prazo, ela envolve uma complexidade de contratos e de termos e de possibilidades que muitas vezes elas impedem a relação em si. Então, a gente prefere ser transparente e simples. A relação, ela é por um tempo determinado, se for boa, ela renova, se ela não fizer mais sentido, às vezes ela é muito boa, mas não faz mais sentido, porque aquele desafio já foi cumprido, ela evolui. E só te comentando um pouco, acho super pertinente aí essa tua colocação, né, sobre essa nova forma de trabalho, é o que a gente vem assistindo e lendo sobre os multi-jobbers. Isso é uma tendência que tem apavorado os gestores de companhia, né, porque eles passam a se dar conta que eles não possuem o executivo ou o funcionário. E, assim, o que se interpõe nessa história toda é como é que eu vou garantir o entregável? Então, por trás de tudo isso, a gente tem uma conversa muito grande sobre modelo de gestão e governança. Porque, assim, o que não está sendo dito ainda, ou o mercado não fala explicitamente, é o seguinte: o gestor não sabe como garantir esse OKR eficiente da sua mão de obra. Então, o que ele faz? Ele aprisiona o cara e diz assim, tu é só meu, eu quero ficar aqui te olhando e ver quanto você faz, porque se eu ficar te olhando quanto tempo você demora para fazer uma tarefa, um desafio, eu vou ter uma métrica temporal sobre quanto custa isso. Então, assim, eu estava recentemente lendo no The Economist exatamente o que está acontecendo na Apple, né, ao redor do mundo, onde a alta gestão quer que os executivos e os funcionários voltem para o trabalho presencial, e os executivos estão se insurgindo e dizendo, não, a gente não quer abrir mão de trabalhar em casa ou no modelo híbrido, a gente não quer abrir mão da vantagem de eu não ter que passar 2 horas andando num trem ou num metrô. Então, esse é exatamente o exemplo sobre a falta de métrica do gestor e o quanto o assombro que ele está vivendo na iminência dessa mudança. E isso faz com que o modelo da Tifis Group também ajude a esse gestor, porque no momento que a gente não faz só o match e a gente participa da jornada, um dos momentos mais importantes da nossa jornada é o momento inicial, onde a gente fecha entre companhia e executivo qual é o desafio. O desafio é um desafio estratégico, tangível e de curto prazo. Então, assim, muitas vezes ele não é o desafio da empresa, a empresa quer chegar lá, ok, vamos emagrecer isso. Para chegar lá, o que esse executivo de marketing ou de growth vai fazer ao longo desses 6 meses? Quais são os enablers que ele vai ter que deixar pronto para essa companhia para que ela atinja aquilo lá? Então, no momento que a gente faz esses combinados e a gente consegue ajudar as partes a chegar nesse raciocínio, a gente já ajuda um dos maiores favores do alto executivo da companhia, que é como é que eu vou mensurar, como é que eu vou saber? Eu não estou olhando o dia inteiro o Sérgio, como é que eu sei que o Sérgio
vai estar executando o que a gente combinou. Isso me faz lembrar algumas coisas. Eu tive entrevistando um CTO de um banco que falou para mim, Sérgio, a gente está gastando muito dinheiro contratando developers e pessoal de tecnologia, onde a gente paga hiring bônus, sabe? O bônus deles anual é enorme e o cara vai embora 6 meses depois, seja para trabalhar no startup, seja para salvar o diabo da Tasmânia lá na Austrália, para ficar abraçando árvore, né? Quer dizer, ele vai procurar um sentido para a vida dele e larga a gente aqui. Nós estamos cansados de mercenários, nós queremos mais missionários, né? Nunca vou esquecer essa frase que ele deixou. Mas eu acho que a tecnologia e esses novos tempos, essa nova economia, ela está fazendo o seguinte, o grande desafio, a grande pergunta que eu vejo nas empresas é como é que eu retenho esse cara, não é nem mais como eu seguro ele no sentido pejorativo e negativo de dominar, mas como é que eu retenho ele, como é que eu motivo esse cara de maneira que ele continue na minha empresa. E aí eles estão tendo que se dobrar para encontrar um plano de carreira, ou melhor, um plano de desafios que seja interessante para aquela pessoa, porque ela quando encontra um desafio que ela sente que vai crescer, ela fica. No momento em que aquilo começa a ficar muito burocrático, muito em cima da mesma coisa, ela vai embora, né? Eu tenho um sobrinho meu que estava numa grande multinacional, numa grande big tech, e ele falava, poxa, eu estou aqui na área de suporte, mas eu queria estar trabalhando com dados. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Ele encheu o saco, foi para um banco digital, está feliz da vida, trabalhando que nem um doido, mas ele está trabalhando com análise de dados, que é o que ele queria. Então, eu acho que hoje é diferente do que a gente tinha, né, há 20, 30 anos atrás, onde essa motivação do desafio, ela acaba sendo o fator-chave de retenção do recurso, né? E falando em fator-chave, eu queria te perguntar também o seguinte, o que vocês estão vendo de perspectivas de crescimento, de mudança no business de vocês, né? Tanto do ponto de vista de segmento de cliente, quanto do ponto de vista de atuação geográfica, aonde vocês vão crescer, como e para onde vocês vão crescer? Bom, a gente tem uma visão bem ousada, né? A gente tem uma visão de que a solução que a gente está criando, esse desenvolvimento dessa proposta de experiência desse TIF, ele é algo que ela é maior do que o Brasil, então essa solução ela é global. Então, assim, o desenvolvimento da nossa ferramenta até 2025, ela se foca no Brasil, em todas as regiões, porque agora o que importa é que a gente esteja no mesmo time zone, né? Então, assim, a grande referência hoje talvez seja a língua e time zone, daqui a pouco a língua já não é tão importante, e a gente consegue administrar isso. Então, assim, como visão, a gente está com as startups e logo, logo estaremos invadindo ou participando das empresas, outras categorias de empresa. Então, sobre nicho de mercado é um pouco isso. E, basicamente, assim, o que a gente entende é que a grande solução, o fim da linha, né, para um executivo que recebe equity pelas suas startups, é ter a liquidez disso. Então, assim, a TIFIs Group entende que a mágica acontece quando a gente fortalece o vínculo entre startup e TIF por equity, mas que lá no fim da linha, isso aí de fato vire dinheiro. Então, a gente está muito motivado em estimular que essas startups tanto recebam investimento, se capitalizem e cresçam, quanto que esse executivo, através das soluções que a gente está agora sendo super impactado de mercado secundário, etc., ele também possa receber isso, ou vender, ou trocar, e ele possa, de fato, fazer a gestão do portfólio de vida e carreira dele. Quando a gente olha o portfólio hoje de um executivo, eu brinco que o portfólio do executivo é composto por um único investimento, que é o investimento de renda fixa chamado trabalho. Esse investimento, ele tem uma ótima liquidez, ele recebe sempre no dia 5 do mês que vem, e uma chance de upside muito pouca, talvez seja essa um pouco da tua resposta anterior, né? Ele é muito previsível e tem pouca chance de realmente ser a mudança da vida daquele executivo. Quando a gente começa a falar e trazer para ele a questão de um portfólio de vida e carreira, onde ele vai compor
o tempo dele, a expertise dele, se dedicando ao que vai dar dinheiro no curto prazo, mas também o futuro unicórnio, né? E ele possa compor isso seja algo fluido. No ano 1, ele tem mais apetite ao risco, no ano 2, ele tem filho, ele quer menos risco, ele quer mais curto prazo, que ele vai compondo isso ao longo do tempo e que ele possa, sim, transformar isso em algo líquido, isso em cash, no momento que ele deseja. Esse é o suprassumo do que a gente entende como o fim da linha. E assim, só um detalhe que eu acho bastante importante de dizer. Para nós, dedicação é uma forma de investimento. Então, o executivo, todos nós investimos em empresas. A diferença é que a gente não recebe sempre equity por elas, muitas vezes a gente recebe o dinheiro já delas. Então, somos todos investidores, e a pergunta que eu faço para cada pessoa que estiver nos assistindo é: como você está investindo o seu ativo mais importante, que é a sua experiência? Você está investindo ele em algo que, de fato, possa lhe entregar no curto, médio e longo prazo algo que faça sentido? E daí, quando a gente vê isso, provavelmente a gente descobre que não, e daí a resposta para a tua colocação sobre essa inquietude dos profissionais nas empresas. Nós temos o caso de um dos nossos chiefs, que ele é diretor na Meta, no Facebook, e quando ele começou a conversar comigo, ele me colocou o seguinte: olha, o Facebook me estimula a ter outros projetos em paralelo, isso faz parte do modelo da nossa empresa. A nossa única combinação é que o propósito da tua atuação fora daqui deva vir ao encontro do propósito da empresa mãe, né? Para que não haja um caminho completamente louco ou até contraditório e que isso possa te engrandecer. Então, assim, esse é um dos exemplos de milhares que estão começando a acontecer, onde o empregador ele entende quanto é interessante para ele e para o executivo, como uma arma de retenção e de atualização desse executivo, a interação dele com o resto do mercado. As Big Techs começaram a fazer isso há uns anos atrás, né, cedendo um dia por semana para que eles pudessem fazer projetos individuais, mas que estivessem alinhados com o escopo de atuação da empresa, é verdade. Cris, a gente está chegando aqui, infelizmente, ao final do nosso papo. Foi muito legal, dá vontade de ficar muito tempo aqui, né, conversando. Quem sabe a gente também não continue esse papo aqui em outras gravações, né, já que eu acho que esse papo pode render muito. Queria te agradecer assim, imensamente pelo que você compartilhou. Queria te dar os parabéns também pelo que representa a Chiefs Group. Eu acho que é uma ideia que pode crescer muito em várias dimensões, né, não só geográficas, né, mas também em vários escopos diferentes, né? E também gostaria de reforçar aí para o pessoal que está assistindo a gente, quem não assinou ainda o canal, por favor, assina, né, para poder acompanhar discussões desse nível que a gente acabou de ter aqui com a Cris. Me despedir da Cris aí, me despedir de vocês e até o nosso próximo vídeo aí. Um grande abraço.